Delegado Mauro, com a palavra. Senhor presidente, senador Ângelo, senhora relatora, deputada Lídice da Mata, obrigado por retornar, relatora, porque a sua presença aqui é a mais importante de todas. Porque a questão de justiça do que será feito, do que será colocado em um relatório para apreciação desta comissão mista entre deputados e senadores, vai caber exatamente à senhora. E fazer justiça é muito importante. Por isso, eu sempre coloquei aqui, em algumas vezes, e o presidente sabe disso, de que eu me preocupava com o andamento dessa CPI. Por algumas posições que se tem visto de direcionamentos que nos levavam a crer de que ela já tinha um lado. E um juiz, um gestor do direito, quando vai exatamente julgar alguém, e para isso criaram até o juiz de garantia, ele tem que ter a imparcialidade de fazer justiça. Isso é o mais importante nessa CPI. Por isso fiz questão de lhe aguardar, deputada. Eu iniciaria, senhor Lindolfo e doutor José Júnior, dizendo, e é a primeira vez que vocês estão vindo aqui, eu já vim várias vezes. É a segunda? Primeira. Já vim várias vezes, e o meu posicionamento ainda continua esse. Vocês já viram que existe praticamente aqui um fla-flu nessa CPI. Né? Tem o pessoal da Terra Redonda e tem o pessoal da Terra Plana. Né? Então, eu quero dizer a vocês, e espero de você, meu irmão, e de todos que vêm aqui depor, que alguns, inclusive, faltaram com verdades, com o objetivo único e exclusivo de botar uma direção e tentar prejudicar alguém. Exatamente fazendo aquilo que estão investigando, que são as fake news, que são procedimentos através das internets da vida para jogar notícias falsas daquele ou daquele outro. E isso se viu muito na campanha, principalmente de candidatos majoritários. Eu já sofri isso quando fui candidato majoritário. Sofro até hoje. Sofro até hoje. E já aprendi até a conviver com isso. Quando a gente ver aqui depoimentos de pessoas fazendo essa direção única, aí é preocupante. Por isso fiz questão da relatora se fazer presente, porque nós temos o interesse de buscar única e exclusivamente justiça, de podermos identificar aqueles que, porventura, tenham se utilizado de meios para fazer esse tipo de coisa. Eu iniciaria, senhor presidente, perguntando ao senhor Lindolfo, ou melhor dizendo, não é nem uma pergunta, eu só gostaria que ele ratificasse o seu posicionamento, porque a deputada Lídice, quando estava aqui presente, quando o senador Randolph, né? Esteve aqui, ele tentou induzir e impor ao depoente um posicionamento que ele não o fez. Primeiro perguntando se ele reconhecia aquelas fotos. E o depoente, o senhor me ratifica, se foi o que o senhor respondeu, reconhecia as fotos pelo ambiente do local do trabalho. E o senhor Randolph, senador, colocou como se fossem as fotos como um todo. Em seguida, a pergunta das fotos, que foi não das fotos em si, mas do ambiente, ele perguntou ao senhor Lindolfo se ele, então, admitia o conteúdo, dentre os quais, ele conseguia ler, que foi o único que conseguiu ler aqui, de que denegria a imagem do então candidato Haddad. E o depoente, se puder ratificar, disse que não tem a menor condições de identificar o que ali estava escrito. Foi isso que o senhor respondeu? Perfeito. Então, eu gostaria que a senhora computasse
nas suas informações que a senhora nota, senhora deputada, de que o depoente em nenhum momento fez qualquer comentário ou afirmou qualquer coisa que o senador, que não está presente, tentou afirmar que o depoente o fez. Então, eu gostaria de começar exatamente destruindo um posicionamento maldoso que o senador Randolph fez em tentar incriminar, inclusive, falando em Caixa 2 aqui, que é, sem dúvida nenhuma, algo que muito fazem à esquerda. Eu gostaria, senhor presidente, de perguntar ao senhor Randolph se o senhor considera a sua empresa uma empresa séria. Sim. Sim. A sua empresa foi contratada pelo deputado Rui Falcão? Sim. Foi contratada. Sim. Para fazer um trabalho de levar mensagens das quais ele enviou o conteúdo para vocês. Sim. Confere? Sim. Seria justo alguém chegar aqui e lhe perguntar de que o senhor Rui Falcão lhe encaminhou mensagens danosas a qualquer outro candidato, como, por exemplo, Bolsonaro é homofóbico, Bolsonaro não gosta de mulher, Bolsonaro não gosta de negro. Seria justo essa pessoa afirmar e o senhor disser que sim? Seria uma inverdade. Uma inverdade. E veja que foi o requerimento do deputado Rui Falcão que lhe trouxe aqui. Então, quero considerar que não só o senhor está dizendo que a sua empresa é séria, que seria uma inverdade de que alguém falasse que ele disparou através dos 8 mil que ele gastou com a sua empresa para fazer os disparos legais, e que o senhor Rui Falcão, deputado, também o contratou de forma legal, e o que ele lhe encaminhou como conteúdo foram coisas justas de campanha dele. Confere? Perfeito. Muito bem. Eu faço um comparativo aqui, amigo, pela seguinte situação. O senhor Rui Falcão gastou 8 mil para fazer propaganda de sua campanha de forma legal, com prestação de conta e tudo. Eu lhe pergunto, a M4, que foi uma espécie de terceirizada, que foi que lhe contratou ligada ao senhor presidente atual, Jair Bolsonaro, que gastou 1.600, pelo que me passaram aqui. Também usou os 1.600 reais para fazer disparo de conteúdo de campanha para denegrir a imagem de algum candidato? Nós não tivemos acesso a esse conteúdo, perfeito? Então eu desconheço o conteúdo dessa mensagem, confirmo o valor e confirmo a quantidade pequena de mensagens. Então foi só o uso da plataforma. Perfeito. Muito bem. Senhor Lindolfo, muito se prega aqui a questão da fake news. Eu vi que desde o início de tudo que se falou aqui, de disparo, de compra de chip, que até desisti de perguntar questões de chip, de tudo isso, porque é o que menos nos interessa aqui. Menos nos interessa. O que nos interessa aqui é saber se a sua empresa, através de alguém, disparou fake news contra algum candidato à época. E o senhor já foi claro aqui em dizer que nem para um e nem para outro. Confere isso? Confiro. Confere. A senhora ouviu, senhora relatora? Obrigado. Então, eu fico assim, abismado, deputado Rui Falcão, de ver que a gente às vezes convoca ou convida alguém a vir aqui para fazermos uma série de questionamentos e a gente não consegue definir exatamente uma direção. Vejo eu, por tudo que se viu aqui, que o depoente, através das suas inúmeras empresas, que parece que se transforma na Iacos, Grupo Iacos, perfeito. Grupo Iacos, não falou em nenhum momento aqui que tenha usado as suas empresas para fazer disparo de fake news, nem para uma pessoa, nem contra outra. Nem contra outra. Mas que para que a gente possa, senhor Lindolfo, deixar bem claro,
já que se falou aqui no Jair Bolsonaro, o atual presidente, né, que muitos aqui, às vezes, quando vem falar de qualquer coisa, misturam um monte de coisa para tentar denegrir a imagem, inclusive agora com a questão da jornalista. E eu sempre aprendi que a árvore que dá fruto é essa que é apedrejada, né? Então, ele está dando muito fruto para esse país. Ele simplesmente, pela legislatura passada aí, onde só nas estatais nós tivemos um rombo de 35 bilhões e só em menos de um ano de governo ele já deu um lucro de 70 bilhões só nas estatais. E isso, e volto a afirmar aqui nessa CPI, foi por um único motivo. Ele zerou a corrupção nessas estatais. Por isso que elas estão dando todo esse lucro. E exatamente por todos esses motivos e por esses ataques que a esquerda costuma fazer, de denegrir, e eu tenho inclusive um vídeo que me mandaram agora de uma reunião de alguém da esquerda, junto com professores que foram chamados a essa reunião, onde esta pessoa diz que nós não precisamos fazer resistência ao governo Bolsonaro. Nós precisamos destruir o governo Bolsonaro. É uma vontade muito grande, mas que tenha certeza que jamais vão conseguir isso. O que foi destruído é o que está lá fora. Um preso solto. Um preso deste país. Não é um preso de 4 paredes. É um preso que não consegue botar o nariz dele na janela do esconderijo que ele está. Não consegue ir num shopping, numa feira. Não consegue ir em lugar nenhum desse país. Diferente do presidente que está aí. Que onde ele chega, ele é bem quisto e aplaudido. Então eu tenho 5 perguntas para lhe fazer, para finalizar. A sua empresa prestou serviço ao candidato Haddad? Através de uma agência. Primeira pergunta. Segunda pergunta. A sua empresa prestou serviço ao candidato Haddad do PT? Através de uma agência. Terceira pergunta. A sua empresa prestou serviço ao PT através do candidato Haddad? Os disparos foram feitos através de uma agência. Quarta pergunta. A sua empresa prestou serviço ao Haddad? Através de uma agência. Última pergunta, senhora relatora. A sua empresa prestou serviço para o PT através do Haddad? Fizemos disparos de mensagens através da agência. Para finalizar, qual o valor desse serviço, se o senhor lembra? Preciso verificar. Obrigado, senhor presidente. Passa a palavra para a deputada Bia Kiss. E o último, o deputado Túlio Gadelha, da tarde de hoje. Boa tarde, senhor presidente, senhora relatora, meus pares aqui presentes e todas as pessoas que nos acompanham, os convidados de hoje. Eu percebo o seguinte: essa CPMI ela foi criada para que se buscasse, de alguma forma, cuidar ou coibir as fake news, seja através principalmente através das redes sociais, porque as fake news elas trariam um desequilíbrio para o pleito eleitoral. Mas o que eu noto é que os convidados que vieram até aqui, como o senhor Hans River na semana passada, hoje o senhor Lindolfo da empresa, confirmam que fizeram disparos para o PT e para o candidato Haddad, e também tem aqui uma relação de inúmeros candidatos, como, por exemplo, a deputada Tabata Amaral, vários outros parlamentares que se valeram desse tipo de serviço para impulsionamento. Tudo legal, porque se o banco de dados não é comprado, é um banco de dados que é fornecido pelo candidato, eu não vislumbro nenhum crime. E com relação à questão das fake news, os convidados também não declararam que desconhecem o teor das mensagens, que não estariam prestando serviço para disparar fake news.
Então, o que acontece é que, como sempre houve em eleições, mesmo antes de internet, acontece de um candidato falar mal de um, inventar uma história de outro, o outro inventa do outro, mas há um equilíbrio, porque todo mundo fala mal de todo mundo inventa uma mentira de todo mundo. Isso no geral, não todo mundo. Eu, por exemplo, na minha campanha não falei mal de ninguém, não fiz fake news de ninguém. Mas acontece no pleito eleitoral. Só que a questão de ambos os lados se utilizarem desse tipo de conduta acaba que torna um equilíbrio. Não há nenhum tipo de favorecimento de tal forma a gerar um pleito que foi marcado pela falsidade de um lado, pelas mentiras de um lado, que teriam mudado as eleições, o resultado das eleições, como a Petra, enlouquecidamente, de forma totalmente responsável, disse numa entrevista que o Bolsonaro só ganhou as eleições porque, nas vésperas das eleições, falaram que o Haddad fazia rituais satânicos, e por isso pessoas que votariam nele tinham mudado para o Bolsonaro. A gente sabe que isso é mentira, dá vontade de rir de uma coisa tão translocada dessa. Então, se todos os candidatos, e aí não se provou que o Bolsonaro... Por exemplo, aqui a M4 diz que R$ 1.600, R$ 1.680 de disparo para o candidato Bolsonaro, mas o senhor Lindolfo, como eu fui informada, afirmou que só 900 disparos foram feitos. Isso aí dá 4 grupos de WhatsApp. Como é que isso vai influenciar nas eleições? E mais, se não são fake news e não se provou que são, qual o problema de usar o WhatsApp para você pedir voto, para você fazer postagem? Não tem problema nenhum, isso está na lei, é normal. A lei eleitoral prevê, inclusive, impulsionamento pelo Facebook, desde que você siga as regras. Eu fiz impulsionamento pelo Facebook, um valor pequenininho, mas fiz. Isso aprovado as contas pela Justiça Eleitoral, porque está previsto. Então, aqui não tem ninguém falou que houve utilização de disparos para fake news. Aqui, se os seus serviços tivessem mudado os resultados das eleições, o Henrique Meirelles, que gastou 2 milhões de impulsionamento, teria sido presidente do Brasil. E, no entanto, ficou lá embaixo, não teve quase voto nenhum. Gastou 2 milhões, Bolsonaro gastou 1.680. Onde é que está? Onde é que está a utilização ilegal de um serviço para influenciar numa eleição? Eu estou achando melhor os candidatos não impulsionarem mais, porque se impulsionar desse jeito vai perder a eleição, pelo visto. E hoje uma coisa aqui que o delegado aqui falou, e que é muito importante, é que a gente nota que o presidente Bolsonaro, ao andar por esse Brasil inteiro, ele é aplaudido, ele é celebrado. Então, isso mostra que as pessoas que votaram nele que estão aí nas ruas. Não tem robô, não tem posicionamento, senão ele seria um presidente impopular. Todos os dias eu saio do Palácio da Alvorada, ele é recebido por pessoas, dá entrevista, faz live, está sempre ali com o povo. Não tem robô, não tem fake news, isso é balela dessa comissão que, lamentavelmente, ela iniciou, deveria ser uma comissão dedicada a investigar a Deep Web, problemas de pedofilia, crime nas redes. Só que ela não faz nada disso, não. Ela quer pegar o candidato, quer pegar o presidente Bolsonaro e dizer que ele foi eleito com base em fake news, como, aliás, a Petra foi dizer lá fora, como outros foram dizer em Portugal, uma outra atriz dizer para não usar os produtos brasileiros. Ou seja, eles querem fazer o que o deputado lá falou, vamos destruir o governo Bolsonaro. Só que quem fala em destruir o governo Bolsonaro está falando em destruir o Brasil, porque esse é o governo que nós temos, graças a Deus. E teve governo anterior que, sem esse propósito, pelo menos declarado, fez exatamente isso, destruiu o Brasil. E o governo Bolsonaro está dedicado a resgatar o Brasil. Mas, voltando aqui ao tema da fake news, aqui, ó, não tem nada. 2 milhões de impulsionamento, perdeu, não teve nada de voto. Quantos por cento? Menos de 3%, o Henrique Meirelles? E aí o que acontece? Bolsonaro, R$ 1.680, e não tem nada de conteúdo de fake news. Concluindo, deputado. 4 grupinhos de WhatsApp, está ali para mandar mensagem, pedir voto. Onde é que estão as fake news? Então, por favor, vamos nos ater ao que interessa. Essa CPMI já deu o que tinha que dar, não conseguiu comprovar nada. Está na hora de encerrar isso daqui, porque o presidente Bolsonaro foi eleito pela sua popularidade, foi eleito porque o PT destruiu o Brasil e o povo estava cansado e quer mudança. Muito obrigada. Pode ser primeiro? Então, deputado Éder. Obrigado, Carolina. Eu quero aqui só repudiar
a palavra do colega Rui Falcão em relação ao general Heleno, que é o chefe realmente de gabinete de segurança institucional da Presidência da República. Eu não entendo qual é o receio da esquerda com o militar. Aliás, eu até entendo, porque eles passaram quase 2 décadas ensinando nossas crianças, adolescentes e os estudantes universitários a odiar militar. A democracia nunca esteve tão segura como hoje ela está. Tendo um presidente que é um militar e tendo os seus ministros, na sua grande maioria, principalmente o do 3º andar, militares. General Heleno é uma pessoa de alto nível, uma pessoa que quem o conhece pessoalmente sabe perfeitamente o tipo de pessoa que é e de lidar com todo mundo. Agora, o que não se pode aceitar, realmente, é o país estar querendo trabalhar andando para frente, quando se tem gente aqui da terra plana querendo andar para trás, querendo voltar ao passado. Vocês têm que entender que o povo já deixou esse passado lá para trás. Elegeu um presidente, embora de forma democrática, com mais de 57 milhões de votos, não foi para colocar de novo as roubalheiras nas estatais, não foi para ensinar sexo para nossas crianças nas escolas, não foi para deixar as pessoas jogadas nos corredores dos hospitais como vocês deixaram, não foi para deixar um governo com 15 milhões de desempregados. O povo elegeu exatamente o senhor Jair Bolsonaro para mudar toda essa imundície que vocês da esquerda deixaram, ou vocês ainda não estão conformados com isso? Então, senhor presidente, eu quero aqui deixar meu repúdio à palavra do colega em pensar que a democracia está ameaçada. A democracia esteve ameaçada sobre a ditadura vermelha que passou aí quase 2 décadas destruindo esse país. Ou alguém tem dúvida disso aqui? Obrigado, senhor presidente. Deputada Carolina. O deputado Eda é do PSD, ela é do PSL. E o senhor do PT. Liderança, então, presidente do PSL. Presidente, hoje, mais uma vez nessa CPI, nós vimos aqui a oposição se inflamar, tentando, mais uma vez, espalhar fake news e criar e reforçar uma narrativa que só tem se demonstrado falaciosa acerca do presidente Jair Messias Bolsonaro. Estive pegando aqui, só para a gente ter uma ideia, os gastos de campanha de um e de outro candidato, para a gente mostrar aqui as evidências, porque só há narrativa e não há provas nem evidências de nada do que a oposição alega. O presidente Bolsonaro, o total de despesas da campanha dele foi 2.400.000 reais, em torno disso, total de despesas da campanha dele. Total de despesas da campanha do Fernando Haddad foi 37 milhões, sendo que, deste valor, só de agência de publicidade, que daí não nos foi dito aqui quanto foi gasto pela agência de publicidade contratada com disparos, mas aqui o depoente disse que houve disparos, mas pela agência M. Romano Comunicação foram 4.834.000 reais. Acreditamos que boa parte desse valor tenha sido investido nesse disparo de mensagens. Henrique Meirelles, já foi dito aqui, gastou 2 milhões de reais com disparos. O que a gente quer dizer? Em primeiro lugar, que o disparo de mensagens via redes sociais, via WhatsApp, não é crime. Desde que, óbvio, né, esteja na prestação de contas e seja uma lista de contatos, um banco de dados disponibilizado voluntariamente pelos apoiadores, né? A narrativa que a oposição tenta criar aqui é que teria havido disparos em massa, que teria espalhado fake news, mas quanto mais a gente avança nas investigações dessa CPI, mais a gente tem demonstrado que a oposição acusa o presidente do que eles fazem. Então, o que a gente quer dizer aqui agora é que a própria MP fez uma nota à imprensa, onde eles colocaram que foi unicamente contratado por meio de nota fiscal, ou seja, devidamente declarado, devidamente legal, o valor de R$ 1.680, que, segundo eles, era para disparar para cerca de 8 mil mensagens para celulares de doadores de campanha, unicamente para informar a mudança no telefone de suporte. Ou seja, e aqui foi declarado pelo depoente que, na verdade, esses R$ 1.680 só foram responsáveis, só atingiram 900 contas. Ou seja,
Vamos pegar as contas aqui de rede social do presidente. Gente, o presidente Jair Messias Bolsonaro tem, sabe quantos seguidores no Instagram? Eu peguei agora no meu celular. 15 milhões de seguidores. Se ele posta uma coisa no Instagram dele, ele atinge 15 milhões de contas e foram todos seguidores voluntários. No Facebook dele, atualmente, está em 9,9 milhões de seguidores, ou seja, quase 10 milhões de seguidores no Facebook. Twitter, 5,9, 6 milhões de seguidores no Twitter. E mais 2,65 milhões de seguidores no YouTube. Só fazendo uma conta aproximada aqui, 15 mais 10 mais 6, dá para praticamente 30 milhões de seguidores em redes sociais. Ou seja, Jair Messias Bolsonaro não precisou, não utilizou, conforme declarou aqui, não precisou de disparo, entre aspas, ilegal. Ele fez um disparo legal, mas olha, o Meirelles, como disse a Bia Kicis aqui antes, nobre deputada, 2 milhões de reais deve ter atingido quase 10 milhões de contas. Ele não precisou. Então, está na hora de a gente parar de acreditar nessas narrativas falaciosas, porque quanto mais o tempo passa, mais desmoralizada fica a oposição, porque se demonstra que o nosso presidente fez disparo legal de R$1.000, que não é nem um pouco comparado com os opositores, e nada adiantou do que os opositores fizeram, porque ele continua firme e forte nas redes sociais, com 30 milhões de seguidores, ou seja, atingindo o público, porque ele reflete os valores conservadores do povo brasileiro, e é isso que importa. Então, mais uma vez, está desmascarado aqui a estratégia da oposição, que não passa de narrativa, e continuamos firmes e fortes aqui, defendendo o nosso presidente. Muito obrigado, presidente. Presidente, antes de mais nada, o nosso repúdio a esse ataque sofrido pelo CID, não é? Que não faz parte de um ambiente democrático. Aqui nós divergimos no campo das ideias e não no campo pessoal. Senhor presidente, apenas quero saudar o senhor Lindolfo, saudar o senhor, saudar também a deputada Lídice da Mata e também aos meus nobres colegas. Eu quero usar esses 3 minutos apenas para dizer algumas coisas para o Brasil. Primeiro, houve uma terrível manipulação daquilo que foi dito por Hans aqui nessa CPI e aquilo que foi dito pelo presidente da República ontem, logo após. Primeiro que, quando Hans vem aqui e diz de que a jornalista da Folha se insinuou para ele, primeiro que ela não tem como dizer, ou pelo menos não provou, que isso não aconteceu. É a verdade dele contra a verdade dela. Mas a imprensa já elegeu um mentiroso. O mentiroso é o Hans. Até porque repórter não mente, repórter não cheira cocaína, repórter não assalta ninguém, repórter não bate mulher. Se tem um cidadão santo nesse país, é repórter, é jornalista. Este é um grupo de anjos, altamente puros. Canalhas somos nós. Pois bem, o presidente da República, se referindo a esse episódio, ele disse que ela queria dar um furo a qualquer preço. Houve uma risada do povo que ali estava, por conta da maldade do pensamento, né? E o presidente não riu. Ele continuou sério, como quem estivesse falando algo sério. Repare que ele disse que ela queria dar um furo a qualquer preço. Ele não disse que ela queria dar o furo. Não, é um furo de reportagem. Mas, lamentavelmente, unindo-se a setores da extrema esquerda, a imprensa progressista resolve deliberadamente, em conjunto, não é, com todos aqueles que são contrários ao presidente da República, atacá-lo. O que o presidente disse, e aqui eu termino, ela queria dar um furo a qualquer preço. O presidente disse,
ela queria dar um furo, ou seja, um furo em termos de notícia. O presidente falou um furo. E eu acho que a esquerda entendeu furico. O presidente não disse furico. O presidente disse furo. Só isso. Gente, para encerrar aqui, Pela ordem, rapidinho, deputada Bia. só para dizer que quem sempre pregou regular a imprensa foi o ex-presidente Lula. O presidente Bolsonaro sempre defendeu a liberdade de imprensa. O fato dele brincar, isso não significa... O problema não está na brincadeira. O problema é quando se vem com a mão de ferro querer regular. E vamos comemorar, já que somos a maioria de mulheres no Brasil, vamos comemorar a queda do índice de morte violenta, quando 10 mil vidas foram poupadas no último ano. Certamente mais do que 5 mil foram vidas de mulheres. Mulheres que foram salvas graças à política do presidente Jair Messias Bolsonaro, que a esquerda insiste em chamar de machista. Ele, com sua política, está salvando vidas de mulheres. Muito obrigada.